Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de pedir mais uma vez, humildemente, para que você se inscreva aí no nosso canal, Filosofia com Eldon Rosa Masson, que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, dê o seu like, participe, faça o teu comentário e compartilhe o nosso canal com outras pessoas. Esse canal que tem o objetivo de convocar a classe dos professores para que nós tenhamos voz. É importante que o professor tenha voz, porque o professor, ele é um intercâmbio intelectual, ele é um intercâmbio cultural entre essa grande massa de pessoas excluídas, sem um saneamento básico necessário às vezes, sem uma saúde pública de qualidade às vezes, e sem os investimentos devidos para uma educação que democratiza a ciência, o ensino, a tecnologia e as oportunidades. Que nós venhamos a trazer qualidade e, acima de tudo, igualdade à sociedade a partir da educação. E neste interim, a voz do professor é fundamental. E esse canal tem também o objetivo de combater este pensamento binário das redes sociais. Ou pau, ou pedra, ou A, ou B, ou tá comigo, ou é comunista, ou tá comigo, ou é fascista, ou é nazista. Não. A vida social deve ser compreendida dentro de muitas outras alternativas, né? E nós estamos aqui também por isso. O professor deve estar nas redes sociais como voz, deve estar na sociedade como voz ativa do ponto de vista social e político, também por causa disso. Também tenho o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e tem também o meu blog, que você pode entrar diariamente e conferir lá minhas crônicas, meus provérbios, minhas parábolas, meus textos, minhas fábulas e a literatura que eu produzo. Então vamos lá, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é: por que sou socialista? Olha, hoje em dia, uma pessoa ter a coragem de dizer que é socialista, parece até que a pessoa é muito corajosa, né? Eu acho não, para mim, isso é normal, faz parte de uma das nossas liberdades de expressão. Você pode se dizer liberal, você pode se dizer capitalista, você pode se dizer socialista e você pode se dizer comunista. Nas principais democracias do mundo não há problema nenhum em você se dizer socialista, em você se dizer comunista. Só no Brasil que tem essa palhaçada aí, onde ser comunista virou um crime implícito. Está havendo a criminalização do socialismo, a criminalização do comunismo, a criminalização do esquerdismo. Ser de esquerda virou crime. Só que um crime ocultado, ou melhor, um crime subjetivo, um crime ali meio cínico, porque na objetividade mesmo não há crime nenhum em ser socialista, não há crime nenhum em ser comunista, não há crime nenhum em ser de esquerda. Mas está havendo uma criminalização tácita e implícita de quem pensa desta maneira, de quem é de esquerda, socialista ou se diz comunista. Mas eu sou socialista. Eu sou socialista por várias questões. Inclusive está havendo aí, por parte de muitos desinformados e muita gente mal intencionada, que diz que toda vez que você é contra um pensamento de extrema-direita, é porque você é comunista, é porque você é socialista, é porque você tem que ir morar em Cuba, porque estão dizendo por aí que tudo aquilo que não é Bolsonaro é comunista. Então a Globo é comunista, o PMDB é comunista, né? Hoje voltou a ser MDB, né? Que a ONU é comunista, que o ecologismo é comunista, que o feminismo é comunista,
que a Galinha Pintadinha é comunista, que o Pato Donald é comunista, que o Walt Disney é comunista, ou seja, tudo é comunismo. Se não pensar de acordo com a cartilha de extrema-direita, sobretudo bolsonarista. Inclusive o próprio Donald Trump, né, um dos mentirosos mor da política mundial hoje, tem dito que os democratas querem assumir o poder para transformar os Estados Unidos em comunismo. Então, o Obamacare, que seria um plano de saúde mais ou menos para democratizar a saúde para os mais pobres nos Estados Unidos, segundo Trump, é uma arquitetura comunista. O comunismo quer se apossar dos Estados Unidos. Logicamente que Donald Trump, como mentiroso mor, ele sabe muito bem que não é bem assim. Inclusive, ele estudou numa das melhores universidades do mundo, se eu não me engano, em Harvard. Se eu não me engano, foi em Harvard que ele estudou. Então, ele tem uma intelectualidade razoável para pensar desta maneira. No caso dele, é má fé. No caso de Bolsonaro, é um pouco de ignorância mesmo, um pouco de estupidez mesmo, porque Bolsonaro não é nada versado em nenhum tipo de cultura formal e é acompanhado por um gado totalmente acrítico. Começou minha coceirinha no nariz. É só eu começar a gravar vídeo, o meu nariz começa a coçar. Então, Bolsonaro não. O bolsonarismo não. Os bolsonaristas não. É por ignorância mesmo, alimentado pelo lunático Olavo de Carvalho, né? Infelizmente, muita gente bebe essa água contaminada. Então, dentro dessa aura toda de desonestidade intelectual, está a acusação, por exemplo, de que nazismo e comunismo é a mesma coisa, porque ambos teriam vindo lá dos movimentos operários. Né? Então, porque o partido nazista usou a palavra socialismo, então ele seria tão socialismo como é o socialismo comunista de Marx. É isso que falam por aí. Então, se uma pessoa, se a pessoa se chamar Carlos Alberto e o outro se chamar Carlos Alberto, eles são a mesma pessoa, porque têm o mesmo nome, ou porque usam o mesmo nome. Então, podemos concluir que se o cristianismo se espalhou pelo mundo é porque a Igreja Católica e a Igreja Universal são exatamente a mesma coisa, porque todas as duas se utilizam dessa marca Jesus Cristo para se propagar. Então, usar o mesmo nome é ser a mesma coisa. Inclusive, se a gente for ao fundamento do socialismo e ao fundamento do comunismo, a gente vai ver que são coisas completamente diferentes. Eu vou usar um exemplo só, e deste exemplo, só esse exemplo já basta. Poderia usar muitos outros. Aliás, tem um texto meu no Facebook, no meu grupo de Facebook, no meu Face também, fazendo essa pergunta, né? Comunismo e nazismo é a mesma coisa? Mais ou menos assim. Está lá, talvez dê um pouquinho de trabalho para achar, mas está lá, no meu Face, também no meu blog. Então, o socialismo ele se utiliza dos pressupostos da igualdade, né? Da igualdade para se propagar, para propagar as suas ideias. E o nazismo se fundamenta exatamente na desigualdade, dizendo que a elite branca ariana deve se separar das raças inferiores. Ou seja, a base do nazismo é a desigualdade. E a base do socialismo é a igualdade. Então, só aí a gente já percebe que os fundamentos já são completamente diferentes. Então, nazismo e comunismo são a mesma coisa. Por isso é que o nazismo é de extrema direita, porque ele é o extremo da desigualdade.
E o Estado deve ser, segundo o nazismo, utilizado para promover esta desigualdade. No socialismo e no comunismo, o Estado deve ser utilizado para promover a igualdade. Mesmo que isso não tenha acontecido, mas a base é essa. O fundamento doutrinário é este. E por que o comunismo às vezes se volta para a extrema esquerda? Porque no comunismo pressupõe-se que para uma nação passar do socialismo para o comunismo é porque ela deve acabar com a instituição Estado, porque o Estado seria a base, o QG das classes dominantes para dominar a sociedade a partir do seu poder financeiro. Então, comunismo e nazismo é a mesma coisa? Comunismo e nazismo, os dois são de esquerda? Socialismo e nazismo, os dois são de esquerda? Só na cabeça dos ignorantes. Mas o socialismo falhou como utopia. Com certeza. Mas não é porque o socialismo falhou como utopia que ele é inútil historicamente como utopia. Não é porque o cristianismo falhou historicamente como utopia que o cristianismo é totalmente inútil como utopia. É só olhar para a história e ver que se nós pensarmos na doutrina de Jesus Cristo, se nós pensarmos na doutrina de Jesus Cristo e olharmos para o cristianismo histórico, a gente vai ver que o cristianismo histórico tem muito pouca coisa de cristianismo. E o cristianismo é totalmente inútil por causa disso? Não, né? Até porque se nós formos olhar para a história da humanidade, a gente vai ver as marcas do socialismo. Direto ou indiretamente. Por que a Europa Ocidental, inclusive Estados Unidos, Japão, construiu o Estado do bem-estar social, promovendo o bem-estar social, que em alguns países dura até hoje, sobretudo no norte europeu? Porque a influência do socialismo, prometendo igualdade e justiça social, fez com que essas nações se reorganizassem, promovendo o bem-estar social para fazer com que as pessoas se esquecessem das promessas socialistas. Então o socialismo, ele movimenta a história no sentido de procurar resolver o problema da desigualdade. Ele conseguiu? Plenamente não. O cristianismo conseguiu? Plenamente também não. Mas por que eu continuo sendo socialista? Apesar de viver numa sociedade capitalista? Aí alguém vai me perguntar assim, mas você vive como socialista? Na prática, não dá para viver como socialista ou como comunista em todos os sentidos. Por quê? Porque eu vivo numa sociedade capitalista. Uma pessoa que vive que é cristão, mas ele vive num estado cuja lei é muçulmana, como é no Irã, ele vai ter que cumprir as leis muçulmanas. Por quê? Porque ele é cristão, mas o país é muçulmano. Então, se eu vivo numa sociedade capitalista, evidentemente que eu não vou me comportar como comunista, até porque para eu ser comunista, eu teria que conspirar para derrubar o Estado, para derrubar a democracia liberal. Eu teria que conspirar contra as instituições da República. Eu estaria cometendo um crime. Então, eu sou socialista no sentido de eu entender que o Estado deve promover o bem-estar social. E dá para fazer isso, mas dá para fazer isso plenamente, em plena democracia liberal, muito embora a nossa Constituição também tenha lá o Estado do bem-estar social, porque o bem-estar social, a saúde, a educação, o desporto, a cultura, está previsto na nossa Constituição como bem à sociedade. Mas
em uma sociedade capitalista, eu não posso viver plenamente o socialismo. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mitigar. Eu posso mitigar a, o bem-estar social. Eu posso procurar votar em pessoas que procurem mitigar a desigualdade, promovendo a igualdade em meio ao capitalismo. Ser socialista em uma sociedade capitalista também é procurar mitigar os efeitos danosos do capitalismo com formas de promoção do bem-estar social. Evidentemente que ser socialista não é fazer caridade, mas eu parabenizo pessoas como tem um padre que distribui comida no centro de São Paulo para pessoas. E tem gente aí da extrema-direita nervoso, porque dá comida para pobre, para alguns retardados, é coisa de comunista. Então, ser socialista também é mitigar os efeitos danosos do capitalismo. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é que quando eu estou falando de capitalista, na íntegra, eu não estou falando de você, que é trabalhador. Porque o capitalista, na linguagem socialista, na linguagem de Marx, é quem detém o capital. Porque quem detém o capital produtivo vive do capital e não do trabalho. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você vive do capital ou do trabalho, cara pálida? Porque se você vive do trabalho e não do capital, você não pode ser capitalista, cara pálida. Porque o capitalista vive do capital, não vive do trabalho. E nós que vivemos do trabalho, se a gente parar de trabalhar, acontece o quê? A gente cai na miséria. Então nós que vivemos do trabalho não somos o capitalista. Você pode ser capitalista, tudo bem, se você for bucha de canhão do capitalista. Porque eles são os que mais lucram, sobretudo no Brasil, que é um país hoje que vive dentro do capitalismo financeiro. O mundo vive de uma certa forma assim, por isso que ele precisa do abastecimento chinês, né, que promove a produção suja, né, a produção não limpa, como a Europa faz, mas ele abastece o mundo com produtos. Então, no capitalismo, o capitalista é quem detém o capital. E no Brasil, quem detém o capital financeiro, sobretudo, que financia a máquina capitalista, é o capitalista. Porque o capitalista vive do capital. Ele vive de juros, sobretudo hoje. Ele não vive do trabalho. Então, se você, cara pálida, vive do trabalho e diz que é capitalista, na íntegra, quero dizer para você que você é um grande ignorante. Porque tem uns pobres aí vendendo amendoim no sinal se dizendo capitalista. Nada contra os pobres. Até porque eu nunca fui milionário. Eu vivo do trabalho. Eu sou uma pessoa de hábitos e origens humildes. Então, se eu tiver alguma coisa contra as pessoas mais pobres, eu vou estar contra o meu grupo social. As pessoas que eu tenho contato. Eu sou professor público, gente. Tenho 2 matrículas, né? E ali vou pagando, vou cumprindo os meus compromissos com a maior dificuldade de quem trabalha. Então, se eu vivo do trabalho e se eu parar de trabalhar, eu caio na miséria, então eu não posso ser capitalista. Entendeu? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje é isso. As pessoas estão sendo convertidas a apoiar a financeirização,
os valores do capital financeiro, as pessoas estão se tornando bucha de canhão do capitalista, das pessoas que vivem de juros, que não precisam trabalhar e diz que elas são capitalistas. Não, capitalistas são eles. Você é o otário que apoia a política econômica guedista, onde eles são os que mais lucram. Então, ser socialista em uma sociedade capitalista é viver de modo a mitigar os efeitos danosos do capitalismo. Porque o capitalismo entregue a si mesmo, ele é a barbárie. Então, é importante também em uma sociedade capitalista que haja pessoas socialistas que procurem mitigar os efeitos danosos do capitalismo. Porque diante do capitalismo, nós ainda não tivemos uma crítica mais assertiva que a crítica socialista para criticar, para apontar, para denunciar os abusos do capitalismo. Ok, galera? Vocês são do coração.